Muito bom dia a todos, live e a live. Nós somos agora no meio de um assunto importantíssimo, indo além do eu. Como se livrar daquele eu, daquele ego que nós temos, que tudo tem em volta daquele ai, aquele eu. Como se livrar daquilo? A gente se sente preso, por mais que a gente queira se livrar, de ver tudo como que nós somos o centro de tudo. Como tudo está em volta da gente. Como tudo nos influencia. A gente não vê nada além de nós mesmos. Como se livrar desse eu? Começamos esse estudo ontem e vamos se aprofundar um pouco porque vale a pena. Quem consegue se livrar de eu convida uma vida alegre mesmo. Vimos o seguinte, tem pessoas que são obcecados com eu. No inglês se usa a palavra como self. Sem dúvida é importante ter uma imagem, uma autoimagem de si positiva. Mas tem pessoas que não é somente autoestima positivo. Está se falando de alguém que está obcecado com seu eu. Ou seja, pessoas que por trás de tudo, tanto faz de uma forma consciente e às vezes inconsciente, a pessoa está preocupada consigo se eu estou me dando bem, se eu estou me dando mal, se o meu performance é bom, eu fiz o melhor que eu posso, se culpando demais, está tudo em volta dela, onde que paralisa a pessoa de ir e fazer aquilo que é necessário, porque está tão preocupado consigo. Sobre isso, vamos se aprofundar um pouco e dar alguns exemplos da vida. Ontem vimos sobre um médico, mas em termos gerais, cada um de nós pode encontrar os exemplos da sua própria vida, onde que ele percebe que em certas situações o eu, o ego da pessoa é exagerado. Existe aquilo que uma pessoa, quando fala em público, tem pessoas que têm muito medo. Hoje perderam o medo porque eles falam o live. O live é muito conveniente. De um lado você fala em público, mas do outro lado você não vê aquela grande massa das pessoas que estão te ouvindo, olhando para você. Mas tem pessoas que têm stage fright, significa subir no palco, eles começam a tremer na base. E qual que é o assunto? A pessoa está muito consciente de si. E ele fica, estou fazendo um bom trabalho, como que é a minha performance, estou bem, estou mal, a pessoa está se julgando o tempo inteiro. Mas a mesma pessoa, muitas coisas na sua vida, ele faz de uma forma muito natural. Ele sobe no ônibus, paga a tarifa quanto que custa, sente seu lugar, mas naquele tempo não está preocupado sobre seu performance. Ele faz sem se preocupar tanto de si como que é. Ninguém sobe no ônibus e paga e fala, eu estou fazendo isso bem, estou fazendo isso mal. Não, faz natural, porque ele está preocupado e dedicado ao assunto, em vez de pensar de eu o tempo inteiro de seu performance. Isso é muito comum. Onde há uma maneira de uma pessoa se focar naquilo que eu estou fazendo, tarefa que eu tenho que executar, ou se focar como que eu estou fazendo aquilo. Como que eu estou fazendo bem, estou fazendo mal. O tempo inteiro. Isso paralisa a pessoa e traz tristeza, conforme vamos ver daqui a pouco. E para ilustrar isso aqui, já que nós somos ainda nos dias após do Purim, um pouco de humor. Tem certos rabinos que têm uma barba bem comprida. Uma vez o rabino estava andando na rua e ele encontra um de seus congregantes, um de seus alunos até. E o aluno está vendo o rabino com aquela barba tão comprida, bonito, comprido. Fala, rabino, quero te fazer uma pergunta. Quando você dorme à noite,
que você faz com essa barba? Você coloca ela em cima do cobertor ou por baixo do cobertor? Como que funciona à noite essa barba? A Rabino respondeu, olha, para te falar a verdade, eu já tenho essa barba há 40 anos. E nunca pensei o que eu vou fazer. Como que eu vou cobrir ela à noite? Não sei, não pensei. Mas naquela noite, o Rabino deitou na cama. Ele pensou, realmente, o que eu faço com minha barba? Ele colocou a barba em cima do cobertor por fora. Não era confortável. Ele não gostou. Colocou debaixo do cobertor, também não gostou. Não conseguiu dormir a noite inteira pensando na sua barba. Antes não pensou. Naturalmente o assunto está resolvido. Quando a pessoa começa a dar muita importância para detalhes que são irrelevantes, qual a diferença que faz que são em cima? Mas começa a ver como que eu sou. Ou eu fica alguma coisa que começa a ocupar e preocupar a pessoa, ele realmente se atrapalha. E tem mais uma historinha, de uma certa forma, mais uma metáfora que realmente demonstra o assunto que nós estamos hoje estudando. Um podólogo estava ensinando seus alunos sobre os movimentos dos pés. Ele explicou o seguinte, quem sabe o que acontece nos nossos pés, ali tem realmente uma harmonia de várias partes do nosso corpo. Existem nervos, existem músculos, existem tendões, existem ossos que todos combinam para uma pessoa poder andar. E ele deu uma aula muito complexa como que os nervos, músculos, tendões e ossos combinam para uma pessoa poder tomar os passos necessários para ele andar. Quando ele terminou a sua aula, ele começou a andar para voltar para sua casa. Mas ele começou a pensar do dinâmico daquilo que ele ensinou, o dinâmico dos seus movimentos. Quando alguém usa seus pés, ele tem que sincronizar as funções de tantas partes do seu corpo que tem que trabalhar na harmonia. Quando ele quis sentir como que essas funções estão acontecendo, ele não conseguiu andar. Ele ficou parado, não conseguiu. Seus pés simplesmente não se movimentaram. Como que ele poderia andar quando ele conseguiu, após de muito esforço, se desligar de todo esse assunto da sua cabeça como seus pés estão funcionando? Deixou seus pés funcionar naturalmente, sem dar muito ênfase nesses detalhes, ele conseguiu andar. Porque quando a pessoa fica tão envolvida com aquilo que ele está fazendo, com os detalhes daquilo que ele está fazendo, ele perde a capacidade de funcionar naturalmente. Vira mecânico. Agora, todas essas histórias nos demonstram uma coisa. Que aquele eu, como que eu sou, o que as pessoas estão achando de mim, estão fazendo um bom trabalho, não. Isso leva a um ego inflado, aliás, vem do ego inflado e leva à depressão. Por isso, entendemos bem por que depressão está ligado com o ego da pessoa. A pessoa tem dificuldade de largar de seu ego. E já que o ego está envolvido, como que eu estou? Qualquer fracasso puxa uma pessoa para baixo. Porque ele não tem para onde fugir. Atingiu o seu ego, o seu eu, seu ego realmente não se deu bem, isso era a maior preocupação dele, agora ele tem grande motivo para que se preocupar. Isso permeou toda a sua cabeça. Mas uma pessoa que consegue entrar em sintonia com uma dimensão mais profunda da sua vida. Por exemplo, ele pensa da divindade que existe dentro dele, como que ele foi criado na imagem de Deus. Que isso é a essência da pessoa, não aquele ego inflado que ele estava imaginando, mas ele percebe quem que ele é aqui,
no nosso mundo uma imagem, uma semelhança de Deus, com tarefas, com missões e responsabilidades grandes. Se alguma coisa errado, um fracasso aconteceu na sua vida, ele pode largar daquilo, ele não tem dificuldade de largar, porque ele tem outras coisas que ele tem que resolver, ele tem um plano, ele tem outros objetivos além daquele fracasso. Por isso, ele tem outras tarefas que estão esperando para ele resolver, por isso ele não pode se dedicar com seu fracasso individual quando tem coisas esperando para ele para resolver. Além disso aqui, uma pessoa que está conectada com Deus, não tem aquele ego inflado, ele aceita mais o plano de Deus, ele aceita que aquele fracasso deve ter algum motivo, algo para lhe ensinar. Uma pessoa com ego alto não pode largar daquele ego. Está viciado naquilo. Uma pessoa que acredita em Deus, sente sua alma, sente a riqueza da sua alma, a importância da sua missão, o fracasso no assunto passado é algo que ele consegue superar e ir para frente. Porque tem coisa mais importante me esperando de resolver, em vez de me dedicar tanto ao fracasso que eu estou passando ou que eu já passei. No fim, podemos terminar esse assunto de ir além do eu da seguinte maneira. O que causa depressão? Depressão é uma consequência, não é a fonte. Uma pessoa é depressiva quando ele tem um ego inflado. Isso ia ajudar tanto a psicologia moderna. Muitas pessoas chegam e falam, olha, estou me sentindo nada e por isso eu estou em depressão. Não é o caso. Para ser depressivo, para se dar o luxo de ser depressivo, a pessoa tem que ter um ego inflado. Quando ele tem um ego inflado, por isso ele está depressivo, tudo combina. Quando alguém está obcecado com seu ego, isso impede uma pessoa de focar sobre o propósito da sua vida, a missão que ele tem que cumprir, a sua ligação com Deus, a sua responsabilidade com os outros. Ele está em depressão. Hoje eu estou em depressão, as pessoas acham que eles estão isentos de qualquer responsabilidade. Ego. Uma pessoa que sente a responsabilidade que ele tem perante Deus, perante o seu semelhante, perante o mundo, a diferença que ele pode e deve fazer na vida dos outros. O propósito da sua alma, ele não tem tempo para a depressão. Ele passa sobre aquilo que faz. Foi um fracasso? Vou aprender que isso não acontece de novo. Só isso que importa. E vamos em frente, porque tem coisa importante nos esperando. E uma pessoa assim, ele pode ver, já pode prever a grande alegria que lhe espera quando ele aceita Deus na sua vida e quando ele aceita que é o plano de Deus que tem que prevalecer e como que ele é um sócio nesse plano, sócio ativo. Vendo isso, ele está com o máximo de alegria. O mundo está ali esperando. Ele tem todas as possibilidades. Ficar preso no passado, ficar depressivo. Por quê? Não tem motivo mais. Aqui aprendemos que largar daquele ego, isso é fundamental. É interessante o seguinte, para terminar com uma pequena historinha. O Rebbe do Chabad, ele tinha o costume, de domingo de manhã, ele ficava perto da porta do seu escritório e cada pessoa que passava, ele abençoava e deu $1 para aquela pessoa dar aquele $1 para destacar para a caridade. E muitas vezes pessoas iam passar, iam falar para o Rebbe das dificuldades que eles têm na vida e pedindo um conselho. Era comum pessoas passar para o Rebbe e falar, olha, Rebbe, eu estou sofrendo de depressão. E o Rebbe respondeu uma resposta interessante. O Rebbe falou para ele, olha, não sei de onde que a senhora tem tempo para uma doença desse tipo. De onde que você tem tempo para depressão?
O que significa essa resposta? Nós não temos tempo. Temos tanto para resolver. Temos tanto para dar sequência na nossa vida. Na nossa e na vida das outras pessoas que dependem de nós. E, por uma certa forma, o mundo inteiro, que nós não podemos segurar e manter aquele sentimento de depressão que nos paralisa. Não cabe. Tem tanta coisa boa para frente, segurar aquilo por quê? Só alguém que tem um ego inflado, que não aceita seu fracasso, porque tudo está em volta dele, e sempre olha como que ele ficou no assunto. A pessoa assim tem dificuldade, mas se livra daquilo. Esquece de você, pensa um pouco dos outros. Pensa também daquilo que te espera na frente. Pensa na tua ligação com Deus. E você está salvo. Salvo e feliz. E muito feliz. Vamos em frente, porque o assunto ainda vai longe. Um bom dia para todos e positivo.